Devido a uma das maiores crises imobiliárias já vistas na história da humanidade, a economia chinesa está entrando em um verdadeiro colapso. Isso poderá levar ao que nós chamamos de uma espiral da morte, trazendo uma grande insatisfação da população chinesa e, consequentemente, grandes problemas para o Partido Comunista Chinês. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vem comigo. Mas antes eu queria pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscrevesse e assinasse o sininho de notificações e também curtisse esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis, para que todo mundo compreenda o que está acontecendo com a economia chinesa. Para que você entenda o tamanho do rombo que a China entrou com sua crise imobiliária, que já vem desde 2021, vou trazer um dado aqui para vocês. Cerca de 18 trilhões de dólares foram evaporados da China através do mercado imobiliário, isso somente da desvalorização dos ativos imobiliários chineses. E para efeito de comparação, quando nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, que foi a maior crise imobiliária americana, nós tivemos um prejuízo no mercado imobiliário de cerca de 11 trilhões de dólares. E se nós trazermos isso a valor presente, colocando a inflação do período, daria um valor total de 17 trilhões de dólares. Ou seja, a crise imobiliária chinesa é a maior crise imobiliária da história. E para efeito de comparação, vou trazer aqui o dado para vocês de o quanto será o PIB chinês em 2024, que ainda não foi declarado, mas de acordo com as estimativas, será de 18 trilhões de dólares. Ou seja, o PIB de um ano, tudo que o país chinês produz em um ano foi evaporado no mercado imobiliário. E lembrando que os chineses não têm muito acesso a investimentos, principalmente estrangeiros, e poucas empresas chinesas são listadas na China. Então, o maior investimento da população chinesa é o setor imobiliário. E como consequência, você ter o setor onde a população guarda o seu dinheiro se desvalorizando, isso traz um grande descontentamento da população. Então, os chineses investem em imóveis, alugam esses imóveis e, consequentemente, utilizam essa renda para se manter. E lembrando que não somente os imóveis estão se desvalorizando, mas foi construído muitos imóveis que hoje não há demanda de aluguel também. Então essas pessoas começam a ficar sem renda. E se elas não possuem renda, vai trazendo uma grande insatisfação. Nós temos outros dados aqui para trazer para vocês, que é a desvalorização dos imóveis de alto padrão, para que vocês entendam a magnitude da desvalorização dos imóveis chineses, que foi de 82%, ou seja, não somente a população de classe baixa, mas também a população de classe alta está vendo ali os seus imóveis ter uma grande desvalorização, o seu patrimônio sendo evaporado. Então o descontentamento não é somente das classes mais baixas, mas também da classe alta chinesa. Tem um outro problema que agrava isso muito mais, porque a China implementou aquela política de filhos únicos e, como consequência, cada vez menos pessoas nasceram para repor as pessoas que estavam envelhecendo. E agora este número ficou crítico, como nós podemos ver, pela primeira vez na história, a idade de pessoas ativas, aquelas pessoas que estão com idade para trabalhar, está ficando negativo, ou seja, tem cada vez menos pessoas no mercado de trabalho. As pessoas jovens não estão conseguindo repor as pessoas que ficaram velhas. E isso traz como consequência pessoas que eram filhos únicos e que agora tem pai, tem mãe, tem avós e tem avós para sustentar. Porém, como elas irão sustentar essas pessoas se aqueles ativos que elas investem para poder gerar renda para sustentar os seus familiares agora não geram mais renda porque não há demanda sobre isso? E aqui vocês já começam a entender o tamanho da gravidade que é essa crise imobiliária chinesa. E você deve se lembrar que havia muitas estimativas que a China ultrapassaria os Estados Unidos em questão de PIB. Claro, em PIB per capita ainda há muita diferença, mas eu quero trazer aqui o dado do PIB chinês em comparação com o PIB americano. Se nós observarmos aqui, podemos ver que a expectativa feita lá em 2015 era de que a economia chinesa passaria os Estados Unidos em 2025. E como nós podemos ver agora, a economia chinesa representa cerca de 60% do PIB americano. E a expectativa feita agora em 2024 é que, de fato, se a economia chinesa passar os Estados Unidos, vai demorar ainda muito tempo. E lembrando que nós temos uma diferença gigantesca em questão de tamanhos de população. A China, com mais de 1 bilhão de pessoas, não consegue ter o PIB americano, que possui uma população
muito menor do que a China. E o Trump, que não é bobo nem nada, ele sabe o que está acontecendo na China, pois ele é muito bem informado pela sua equipe econômica. E o Trump anunciou que quer impor tarifas sobre os produtos chineses que podem chegar a 60%. Apesar de eu ser um crítico contra essa política do Trump, ele está fazendo isso porque ele está vendo uma fragilidade na economia chinesa. E a Bloomberg fez uma estimativa do que aconteceria caso os Estados Unidos impusesse essas sanções contra a China. E o que irá acontecer? Se o Trump impor essa tarifa de 60% contra produtos chineses, até 2030 os Estados Unidos praticamente não estariam importando mais nada da China, porque se tornaria muito inviável as importações. Os Estados Unidos atualmente importam cerca de 575 bilhões de dólares anualmente da China. Então, de 575 bilhões para quase zero é um prejuízo muito grande para as importações chinesas. E é por isso que o Trump quer impor essas tarifas. E a China, para tentar se salvar dessa grande crise que está entrando, está fazendo diversos estímulos econômicos. Mas o problema da China fazer esses estímulos é que a economia chinesa já está extremamente endividada. Não somente o governo chinês, mas principalmente as empresas da China. Vou trazer outro dado aqui para vocês. Para efeito de comparação, hoje o governo chinês, mas as empresas chinesas possuem uma dívida que chega próximo aos 300% do PIB chinês. Nós podemos ver que os Estados Unidos, que é sim uma economia muito endividada, mas tem ali ao seu favor possuir a moeda de reserva global, que é o dólar, isso facilita com que os Estados Unidos tenham uma dívida muito alta. Claro que isso não é benéfico para os Estados Unidos, mas sim há uma facilidade de endividamento, mas a China não possui isso. E o problema na China não é o governo, mas sim as empresas estão extremamente endividadas. E a maioria dos estímulos econômicos vem através de crédito para empresas privadas investirem e fazer com que o país cresça, mas essas empresas já estão extremamente endividadas, então isso vai piorando cada vez mais o problema, mesmo que você está trocando um crédito mais caro por um crédito mais barato, mas você vai aumentando cada vez mais o endividamento das empresas e isso vai gerando ali uma bola de neve que vai ficando cada vez mais difícil de sair. Nós podemos ver isso que em 2025 a expectativa de que a China tenha um déficit de 4% do PIB, o que seria o maior déficit das últimas décadas. Isso se deve ao fato de diversos estímulos econômicos que a China vem propondo para tentar salvar a sua economia, mas essas são medidas que não vão levar de fato a resolver o problema de longo prazo. Pode dar ali um mero alívio de curto prazo, mas isso não é a solução do problema. Tanto é que nós podemos observar a inflação na China começou a ficar ali negativa em 2021, depois de alguns estímulos econômicos. Após o Covid, nós tivemos ali uma elevação na inflação, como aconteceu no resto do mundo, e agora voltou a ter uma deflação, e a inflação continua extremamente baixa, e agora em uma tendência de queda e veio negativa nos últimos meses. E o que isso indica? Que mesmo o governo chinês imprimindo dinheiro, injetando dinheiro na economia, as pessoas não estão com capital para comprar produtos. Isso faz com que a inflação comece a ficar tão baixa que começa a gerar deflação. E uma crise deflacionária é muito mais prejudicial do que uma crise inflacionária. Deflação sim é uma coisa boa quando nós temos uma deflação devido a um ganho de produtividade que faz com que nós produzimos produtos cada vez mais baratos. Mas quando a população não possui dinheiro para comprar os produtos e, consequentemente, os comerciantes, as pessoas que vendem para os comerciantes, tenham que reduzir o preço dos produtos para que consiga sair com eles do seu estoque. Esta é uma deflação ruim, porque é um problema na demanda e não um aumento na oferta devido ao ganho de produtividade. É neste cenário que a China está entrando neste momento, onde as pessoas estão ficando sem dinheiro para comprar produtos e, como consequência, os comerciantes, as indústrias estão tendo que baixar o preço dos produtos e os estímulos chineses não estão surtindo efeito na economia. E caso de fato a China continue a injetar dinheiro, a economia não melhora, a dívida aumente e as pessoas estão vendo tanto o seu patrimônio quanto o seu poder de compra ficando mais baixo, mesmo que os produtos estejam ainda mais baratos, a gente pode ver uma grande insatisfação da população chinesa. Eu não acredito que a gente verá a queda do regime comunista, muito por conta que a China praticamente em toda a sua história foi um regime comunista e é muito difícil que eles queiram mudar deste regime, mas a gente pode ver uma pressão em cima
do presidente Xi Jinping. E na minha visão, o que levou de fato a este grande problema foi as mudanças das políticas econômicas chinesas, que apesar de ser um país comunista, foi um país que sempre prezou pela liberdade econômica, mas vem caindo com o passar do tempo com várias políticas que suprimem a liberdade econômica. Quando você começa a direcionar muito a economia para um determinado rumo, como foi com o setor imobiliário, construindo diversos prédios que depois não tiveram demanda para comprar, é aí que você gera descorrelações econômicas e isso acaba causando grandes problemas como esse que a China vem vivendo. E é claro que isso impacta diretamente o Brasil, porque a China é o país que mais importa produtos brasileiros e, como consequência, isso deve afetar sim a nossa economia. E é por isso que nós precisamos mudar o nosso rumo econômico, porque se nós dependemos da China para importar os nossos produtos, para que a gente consiga ter um crescimento do nosso PIB ali com o agro que vem sempre carregando esse país nas costas, e agora com a China desacelerando, consequentemente, nós vamos sofrer ainda mais, tanto com a queda na demanda pela China, quanto nos problemas econômicos internos que nós estamos passando neste momento.